Bem-vindos a Eita Livro Massa. Você vai ouvir agora o segundo capítulo do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ah! Você já se inscreveu no canal? Agora, vamos. Capítulo 2. O segredo para vencer qualquer competição. Vês um homem diligente em seu trabalho. Ele será posto a serviço de reis. Provérbios 22h29. Sempre que assumimos uma tarefa ou perseguimos um objetivo, podemos chegar a resultados incríveis, ótimos, bons, razoáveis, ruins, terríveis e catastróficos. Em mais de 50 anos, passei por todos esses tipos de resultados nos âmbitos pessoal, profissional e financeiro. Estudando as vidas de muitas das pessoas mais bem-sucedidas da história, descobri que também elas passaram por toda essa gama de resultados em uma ou mais áreas. Porém, nas áreas de suas maiores conquistas, sem exceção, alcançaram resultados incríveis. E todas conseguiram isso porque aprenderam e utilizaram uma habilidade simples, porém inacreditavelmente poderosa. Essa habilidade foi o segredo da conquista de seus sonhos impossíveis. George Washington, Thomas Jefferson, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Clara Barton, John D. Rockefeller, Henry Ford, Sam Walton, Walt Disney, Bill Gates, Oprah Winfrey e Steven Spielberg são apenas alguns dos que a utilizaram. O fato é que, sempre que colocada em prática, essa habilidade gera resultados incríveis. E também podemos afirmar que sem ela esses mesmos resultados nunca são alcançados. Infelizmente, menos de 1 em cada 1000 pessoas a utiliza plenamente. A boa notícia é que essa habilidade é de fácil aprendizagem e pode ser colocada em prática por qualquer um, independentemente de sua origem, escolaridade ou QI. Estou falando sobre a habilidade da diligência. A maioria das pessoas pensa que sabe o que isso significa, mas não é verdade. Quando Salomão fala sobre diligência, está se referindo a uma característica tão rara quanto um diamante de 10 quilates. É rara porque a verdadeira diligência é contrária à natureza dos seres humanos. Todos possuímos características que fazem parte da condição humana e que produzem nossos impulsos naturais, inclinações, forças e fraquezas. A diligência, no entanto, não é uma delas. Na verdade, a característica comum a todos os seres humanos é o desejo de gratificação instantânea. Queremos o máximo possível o mais rápido possível. Todos temos uma inclinação natural a seguir o caminho que oferece menos resistência. Felizmente, apesar disso, podemos escolher um que ofereça maior resistência e nos tornarmos diligentes em relação a qualquer empreendimento, projeto ou objetivo. Se você desenvolver o tipo de diligência a qual Salomão se refere, será capaz de alcançar resultados incríveis em qualquer área importante da sua vida. O conceito de diligência de Salomão não é o que você pensa. Meu dicionário eletrônico descreve diligência como um esforço persistente e que envolve trabalho pesado no intuito de realizar algo. Adoro a palavra persistente. Ela faz, sem dúvida nenhuma, parte da diligência. Por outro lado, trabalho pesado não é o termo mais apropriado para entender o que Salomão quer dizer. Prefiro usar a expressão trabalho inteligente. Se eu tentasse derrubar uma árvore com um martelo, teria de trabalhar pesado, mas certamente não seria diligente. Levaria horas ou até dias para fazer esse trabalho. Mas, se usar uma serra elétrica, sou capaz de cortar a mesma árvore em minutos. Não seria um serviço nem de longe tão pesado, mas eu estaria trabalhando de forma muito mais inteligente. Meu dicionário lista as seguintes palavras como sinônimos de diligência: meticulosidade, zelo, dedicação, devoção. Embora todas essas qualidades sejam aspectos importantes da diligência, elas não transmitem plenamente o que Salomão quis dizer. Para compreender perfeitamente o significado que Salomão deu à diligência, temos de acrescentar às suas palavras as seguintes qualidades que se encontram em Provérbios 20h11. Até por seus atos um jovem se dá a conhecer, se sua ação é pura ou se é correta. As palavras-chave aqui são pureza e correção. Salomão usa a palavra pureza não apenas no sentido de um valor moral e ético, mas no de uma obra na sua forma mais pura. O significado está mais próximo da terminologia da mineração do que da ética. As minas de Salomão representavam uma enorme parcela das suas riquezas,
e muitas vezes ele usava termos ligados à mineração nos seus escritos. E o que se faz quando se está minerando ouro? Depois de cavar muito a terra, encontra-se uma rocha grande que se expõe a uma imensa quantidade de calor. Isso derrete todas as impurezas. O que resta é ouro puro. Esta é a pureza da diligência. É o esforço de investir seus dias, horas e minutos em algo que recompensará com um produto puro o tempo e o esforço investidos. O outro lado da diligência é a correção, que podemos entender também como honestidade. Não basta trabalhar em algo com persistência e inteligência. É preciso fazer-no de forma correta, honesta com prontidão, competência e eficácia. Em outras palavras, sem atrasos e dentro do mais alto nível de qualidade, não importando o que for pedido ou esperado. Isso significa trazer criatividade, persistência e até mesmo recursos externos e a ajuda de outras pessoas com o objetivo de alcançar um resultado extraordinário. Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Agora, antes que você diga, eu não sou assim, não sou o tipo de pessoa criativa ou persistente, quero lhe garantir uma coisa, você pode ser. Tudo o que precisa fazer é seguir a receita de Salomão para desenvolver a habilidade da diligência. Ele sabia que qualquer pessoa é capaz de desenvolvê-la. Lembre-se de que ele disse, até um jovem. Quando dominamos a arte da diligência, podemos usá-la em qualquer área importante de nossas vidas, em qualquer empreendimento ou objetivo, para alcançarmos resultados incríveis. Podemos usá-la para transformar casamentos fracassados em uniões felizes, boas carreiras em carreiras incríveis, e um negócio falido em um sucesso. Parece complicado. É porque a verdadeira diligência envolve muitas qualidades. Por isso ela é tão rara. Talvez seja mais fácil entendê-la através de um exemplo simples. Quando eu era calouro na faculdade, fui promovido a comandante de pelotão do Corpo de Treinamento dos Oficiais da Reserva. Os demais 39 comandantes estavam no último ou no penúltimo ano da faculdade. O maior evento era o torneio anual. Entre os 40 pelotões. Antes da competição, um dos oficiais achou que o seu iria ganhar facilmente. Acreditava que todos tinham sido diligentes o ano inteiro durante os treinos semanais às 7 da manhã. O que ele não sabia era que o meu pelotão chegava, por vontade própria, às 6 horas e praticava 2 horas, em vez de uma. Não sabia que, durante a hora em que ocupávamos sozinhos o campo de treinamento, eu ensinara ao meu grupo manobras complexas. Cada um dos meus 30 cadetes tinha trabalhado diligentemente para dominá-las. Quando chegou o momento da competição, tínhamos praticado o dobro de horas e aprendido séries muito mais complexas. Comparados aos demais grupos, tínhamos sido verdadeiramente diligentes. A recompensa foi um resultado incrível. Meu pelotão venceu a competição, marcando 287 pontos de um total de 300. O favorito ficou em segundo, marcando apenas 168 pontos. Ganhamos não porque éramos mais inteligentes ou porque nossa formação era melhor, mas porque fomos verdadeiramente diligentes. As recompensas de se tornar verdadeiramente diligente é da natureza humana buscar o caminho que oferece menor esforço. Salomão compreendeu que precisamos ser motivados a escolher a diligência, em vez de seguir nossa inclinação natural e ir com a maré. E qual é a motivação? Ser verdadeiramente diligente, diz ele, traz recompensas inestimáveis, enquanto a falta de diligência pode gerar consequências desastrosas. Eis algumas das recompensas prometidas por Salomão. A garantia de que você estará em vantagem como você prefere começar um empreendimento, tendo uma vantagem sólida ou em constante desvantagem. Salomão nos garante que os verdadeiramente diligentes ganharão uma insuperável vantagem em relação aos que não são. Ele diz, os planos do diligente levam a vantagem certa. Provérbios 21h05. Quer estejamos competindo com empresas, indivíduos, circunstâncias ou simplesmente com o tempo, a diligência nos dará uma
Vantagem única que resultará em maior produtividade, realização, riqueza e satisfação. Você terá controle sobre a situação, em vez de ser controlado por ela. O que você prefere? Que seu chefe e outras pessoas controlem sua vida ou controlá-la você mesmo? Salomão diz: o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Provérbios 12 horas e 24 minutos. As pessoas verdadeiramente diligentes não controlam apenas o próprio destino, mas também favorecem as conquistas das pessoas à sua volta. Você experimentará uma satisfação genuína. A grande maioria das pessoas está constantemente faminta. Não tanto de comida, mas de coisas. Não importa o quanto temos, queremos sempre mais. Contentamento e satisfação genuínos parecem tão raros quanto ganhar na loteria. Em contraste, Salomão nos diz: a alma dos diligentes é saciada. Provérbios 13 horas e 4 minutos. Quando usa a palavra alma, Salomão se refere à parte mais íntima do ser humano, seu núcleo, a morada de sua personalidade e de suas emoções. Imagine o que é estar saciado a ponto de não desejar nada. Esse é o tipo de satisfação prometida ao diligente. Você ganhará o respeito e a admiração dos poderosos. Enquanto muitos lutam para serem reconhecidos, o diligente é procurado por pessoas em posição de autoridade e proeminência. É isso que Salomão quer dizer quando afirma que o homem diligente em seu trabalho será posto a serviço de reis. Provérbios 22 horas e 29 minutos. As conquistas dos diligentes tornam-se estrelas tão brilhantes que chamam a atenção de todos ao redor. Suas necessidades serão satisfeitas. Aqueles que trabalham com diligência dentro da sua especialidade alcançarão o sucesso material necessário para satisfazer seus desejos. No livro dos Provérbios 28:19, Salomão escreve: o homem que lavra a terra sacia-se de pão, mas o que segue os levianos sacia-se de pobreza. Aqui ele também adverte que, se você abandonar os esforços na sua área para seguir os conselhos dos levianos, ou colocar-se sob sua influência, estará abandonando o caminho da sabedoria. Não se deixe enganar por pessoas que parecem bem-sucedidas à primeira vista e oferecem esquemas para enriquecer da noite para o dia, bons demais para serem verdadeiros. De fato não são. Quando encontrar esse tipo de pessoa, fuja depressa. Você terá cada vez mais sucesso. Salomão nos garante que aqueles que trabalham com diligência terão cada vez mais sucesso e riquezas, porém o dinheiro que vem fácil demais, sem verdadeiro esforço, quase sempre é perdido. Ele diz: fortuna apressada diminui, quem ajunta pouco a pouco enriquece. Provérbios 13 horas e 11 minutos. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que ganha na loteria perde tudo o que ganhou em relativamente pouco tempo. E até mesmo jogadores que têm a sorte de faturar alto acabam perdendo seus ganhos e se endividando. Os cassinos de Las Vegas oferecem suítes presidenciais de graça para os grandes jogadores não porque são generosos, mas porque sabem que, independentemente de quanto cada ganhe, ele sempre vai acabar perdendo muito mais. Seus esforços serão lucrativos. Salomão garante que todo trabalho diligente é lucrativo. Esse lucro é calculado pela conquista das metas e pela consequente recompensa financeira. Em Provérbios 14 horas e 23 minutos, ele diz: toda fadiga é lucrativa, mas limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Invista nesse sentido em seu casamento e na relação com seus filhos, e o lucro poderá ser calculado pelo nível de satisfação conquistado por você e por sua família. Por outro lado, adverte Salomão, limitar-se a palavras é fácil e simples e leva apenas à pobreza. O trabalho diligente exige esforço. Exige visão, criatividade, dedicação e parcerias eficientes. Na essência, o que Salomão está dizendo é que, se sua carreira não está trazendo lucro ou se seu casamento não é tão satisfatório quanto desejado, você provavelmente não está trabalhando com suficiente diligência. A aplicação da diligência em qualquer área da sua vida sempre traz lucro. As consequências de não ser diligente. As maiores motivações da nossa vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão procura nos motivar por meio de ambos. Se as 7 recompensas não derem a você a motivação de que precisa para buscar a diligência,
talvez as consequências de não ser diligente lhe sirvam de estímulo. Você sempre estará em grande desvantagem. Os diligentes alcançam um desempenho excelente porque sempre utilizam todo o tempo necessário para fazer planos e se preparar. Os não diligentes desperdiçam esse tempo. Costumam agir impulsivamente, e a pressa acaba resultando em fracasso. Salomão diz: os planos do diligente levam à vantagem certa. Porém, aos afoitos, resta a garantia da pobreza. Provérbios 21h05. Já perdi minhas economias 5 vezes e em todas elas agi com precipitação. Fui tudo, menos diligente. Na primeira vez, meu prejuízo foi de $20.000. Na segunda, de 120 mil. Nas 3 vezes seguintes, o valor atingiu a casa dos milhões de dólares. Da mesma forma, minha filha perdeu suas economias quando agiu impensadamente, sem buscar orientação minha ou de pessoas capazes. Se nós dois tivéssemos agido com diligência, em vez de pressa, ela seria dona de uma bela poupança e eu teria milhões de dólares a mais nas minhas economias. Sua vida será controlada por outras pessoas. Ninguém gosta de viver sem controle algum, e todos odiamos ser excessivamente controlados pelos outros. Porém, Salomão adverte: a mão do diligente dominará, e a mão preguiçosa será escrava. Provérbios 12h24. Quem decide como você passa seus dias? Quanto dinheiro você vai ganhar? Quem resolve se você vai ser promovido, rebaixado ou demitido? Mesmo os que têm o próprio negócio, se não forem diligentes, serão controlados pelos clientes ou pela competição. Você terá anseios, mas encontrará pouca satisfação enquanto os diligentes veem seus desejos mais íntimos se realizarem e gozam de um profundo senso de realização. Os não diligentes estão sujeitos a anseios permanentes que jamais serão satisfeitos. Em Provérbios 13h04, Salomão não diz apenas que a alma do diligente fica saciada, mas adverte também que a alma do preguiçoso anseia sem nada conseguir. Infelizmente, a vida dos preguiçosos e indolentes é definida pelo desejo, e não pela satisfação. A sabedoria lhe faltará. Hoje em dia a televisão mostra uma grande quantidade de pessoas prometendo riquezas sem a necessidade de trabalho. Você pode comprar uma casa sem dar entrada, ganhar milhões na loteria ou na bolsa de valores, e assim por diante. Salomão avisa que aqueles que seguem os esquemas e promessas dos charlatões do dinheiro fácil para ficarem ricos da noite para o dia estão mostrando apenas que são ignorantes. Quem cultiva sua terra sacia-se de pão, quem persegue o vazio sacia-se de pobreza. Provérbios 28:19. Suas riquezas e segurança desaparecerão. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas aquele cuja riqueza vem do trabalho haverá crescer. Provérbios 13h11. Salomão contrasta as duas maneiras possíveis de se alcançar riqueza: há aqueles que a alcançam pelo trabalho diligente e os que o fazem sem trabalhar por ela. Em Provérbios 13h11, ele adverte: aqueles cuja riqueza é de procedência vã haverão diminuir e, por fim, desaparecer. Seus esforços serão inúteis. Os que trabalham com diligência o fazem com vigor, enquanto os demais estão sempre falando sobre o que farão um dia. Sobre o que farão um dia. Falar é fácil. Não exige esforço. O trabalho diligente exige muito esforço. Porém, enquanto o diligente lucra com seu trabalho, quem perde tempo apenas falando desperdiça o seu tempo e o dos outros. É por isso que Salomão nos diz em Provérbios 14h23 que limitar-se a palavras leva apenas a pobreza. Como trazer a verdadeira diligência para todas as áreas da sua vida? Salomão oferece 4 passos que qualquer pessoa pode dar para fazer da diligência parte da sua vida cotidiana. No entanto, existe uma grande pedra no caminho. É uma pedra que iremos encontrar quase todos os dias. Estou falando da nossa preguiça inata, essa tendência a pegar o caminho que oferece a menor resistência. Poucos se consideram preguiçosos. Porém a verdade é que todos temos as sementes da preguiça dentro de nós. E, se não fizermos algo a respeito, elas crescerão, transformando-se em uma praga daninha capaz de prejudicar um ou mais aspectos de nossas vidas. Se não tomarmos cuidado, elas podem sufocar nosso potencial.
Muitas vezes lidamos com as sementes da preguiça em determinada área, como o emprego ou a carreira, e nos descuidamos delas em outras, como no casamento e no relacionamento com os filhos. Conheço homens que fizeram grandes fortunas na vida profissional e deixaram casamento terminar em divórcio. Salomão nos mostra como lidar com essas sementes, onde quer que estejam, e substituí-las pelas sementes da diligência. Reconhecendo as raízes da preguiça de acordo com Salomão, a preguiça possui 4 raízes: egoísmo, presunção, arrogância, ignorância e irresponsabilidade. Muitas vezes ele combina essas duas últimas em uma só categoria que chama de insensatez. Para administrar de forma eficiente a preguiça, precisamos lidar com suas raízes. Egoísmo. Todo homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21h02 naturalmente. Vivemos defendendo nossos interesses. Se não escolhermos mudar o foco para o bem-estar do próximo, estaremos simplesmente atendendo apenas ao nosso ego e a nossos desejos. Deixamos de ver o impacto que essa atitude terá no nosso futuro ou na vida das outras pessoas. Salomão sugere que nos perguntemos qual seria a atitude mais proveitosa para todos os envolvidos. Presunção, arrogância, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Provérbios 26:16. Muitas vezes achamos que somos mais espertos do que as pessoas que nos cercam e por isso agimos sem buscar orientação ou conselhos. É muito mais cômodo agir primeiro e buscar conselhos depois. E, por acharmos que sabemos mais do que os outros, simplesmente fazemos o que nos passa pela cabeça. Porém é essencial aceitar que existem pessoas tão espertas e inteligentes quanto nós, se não mais, e buscar a orientação delas antes de tomar decisões vitais. Os verdadeiramente diligentes aconselham-se com diversas pessoas sábias antes de empreender ações importantes. Ignorância e irresponsabilidade, insensatez. Atravessei o campo do preguiçoso e o vinhedo de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Provérbios 24:2.30-31. As causas últimas da preguiça são a ignorância e a irresponsabilidade, ou o que Salomão chama de insensatez. Muitas vezes ela resulta do desconhecimento das consequências futuras dos nossos atos. É mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. No entanto, as consequências dessa falta de juízo podem ser devastadoras. A irresponsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decidir não fazê-lo. Preguiça gera mais preguiça. No outono o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. Provérbios 20h04. A preguiça pode se espalhar para outras áreas da sua vida. Quanto mais você sucumbir à sua inclinação natural e procurar uma gratificação instantânea, maior ela se tornará, até virar um hábito. A preguiça gera um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Em Provérbios 15h19, Salomão diz: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Quando eu era criança, o quintal do meu vizinho tinha uma grossa cerca viva de espinhos. Eu e meus amigos odiávamos quando uma bola caía no quintal do Sr. Fultz, porque um de nós tinha de atravessar a duras penas os arbustos de espinhos para recuperá-la e ficava cheio de arranhões. Aos olhos de Salomão, a preguiça cria esse mesmo tipo de obstáculo para o sucesso pessoal. Poucos têm capacidade ou vontade de atravessá-lo. Os passos de Salomão para trazer diligência para a sua vida. Tornar-se diligente leva tempo e requer que se crie o hábito de exercer a diligência diariamente nas áreas importantes da vida. Não precisamos, porém, esperar anos ou meses para começar a aplicá-la aos nossos projetos. Salomão nos oferece quatro passos que podemos colocar imediatamente em prática para trazê-la para nossos empregos, carreiras, casamentos, relação com os filhos e até mesmo para nossa vida espiritual. Passo 1. Acorde para a realidade. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido, e a necessidade, como um homem amado. Provérbios 6:9-11.
Costumamos achar que temos tempo de sobra para alcançar nossas metas pessoais e profissionais, e por isso adiamos nossas obrigações. Por exemplo, hoje, quase 80% dos americanos estão acima do peso. A maioria pretende começar a emagrecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Fazem planos de comer melhor, se exercitar e cuidar mais de si. Porém, ano após ano, adiam um compromisso. Entrar em forma continua sendo apenas um sonho, porque ainda não acordaram para a própria realidade. Da mesma forma, maridos e esposas, pais e mães planejam melhorar seus casamentos e a relação com os filhos mais tarde. Salomão diz: acorde e chega de adiar. Acorde para a realidade à sua volta. Salomão quer que despertemos para o mundo real, com suas obrigações, exigências e oportunidades. O tempo não para, e cada dia desperdiçado não volta mais. Cada dia que passa nos deixa mais próximos do fim do nosso limitado tempo na Terra. Acorde e traga diligência para a sua vida agora. Suas oportunidades se multiplicarão. Assuma as rédeas da sua história, das suas atitudes, dos seus valores e do uso que você faz do seu tempo. Passo 2. Defina suas visões. Salomão escreveu em Provérbios 28:19. A falta de visão leva as pessoas à ruína. Em outras palavras, quando não temos visão, perdemos nossa direção, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Felizmente, o inverso também é verdade. Sempre que trouxer uma visão genuína para qualquer área da sua vida, você ganhará energia renovada. Encontrará a direção a seguir, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Definir uma visão é essencial para a diligência. Na verdade, é impossível ser diligente de fato se você não tem uma visão clara de onde quer chegar. Trazer diligência para a sua vida é o passo mais importante de todos. Em Provérbios 6:06, Salomão pede aos que não possuem diligência para observar a formiga. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Em outras palavras, a formiga possui um espírito de missão tão forte que, mesmo sem supervisores ou chefes, faz exatamente o que precisa para o seu bem e para o bem da colônia. Quando adquirir uma visão clara do que deseja, e traçar um plano detalhado para concretizar essa visão, tal como a formiga de Salomão, você estará tomando a iniciativa e receberá a diligência necessária para concretizá-la. Passo 3. Parcerias eficientes. Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Em qualquer projeto relevante, é impossível ser diligente sem buscar orientação externa e parcerias eficientes. Todos sabemos um pouco, ninguém sabe muito. Inúmeras pessoas são profundas conhecedoras de um pequeno número de coisas e totalmente ignorantes e ineptas em milhares de outras. Ainda assim, a verdadeira diligência exige excelência em cada passo. A única maneira de alcançarmos excelência nas áreas em que não somos especialistas é buscar conselhos e ou parcerias eficientes. Para isso existem consultores, conselheiros e profissionais capazes de nos oferecer o conhecimento e as habilidades de que precisamos para concretizar nossa visão com excelência. Em toda a história, ninguém levou a cabo um objetivo relevante, projeto de vulto ou sonho impossível sem parcerias eficientes e sem buscar conselhos externos. Se as pessoas mais bem-sucedidas da história precisaram da ajuda de conselheiros e parceiros, por que você acha que pode executar algo relevante sem esse tipo de auxílio? A verdade é que nenhum de nós pode. As pessoas diligentes de fato não buscam orientação apenas quando estão tendo problemas com um projeto. Pelo contrário, elas procuram conselhos antes mesmo de iniciar um empreendimento. Isso reduz imensamente o risco de fracasso e aumenta bastante as chances de sucesso. Passo 4. Persiga a sabedoria. Faça dela o alicerce de sua vida melhor do que o ouro é. Adquirir sabedoria e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16:16. O componente final indispensável para se tornar uma pessoa diligente é perseguir a sabedoria e fazer dela a base de sua vida.
Salomão nos diz para buscá-la, como se ela fosse um tesouro escondido. São raras as vezes em que a verdadeira sabedoria aparece espontaneamente diante de nós. Pelo contrário, aqueles que procuram esse tesouro muitas vezes são obrigados a cavar o solo. Porém, não é uma busca árdua. É divertido procurar tesouros enterrados, e encontrá-los é maravilhosamente recompensador. Como você verá no último capítulo deste livro, adquirir a verdadeira sabedoria traz recompensas absolutamente inimagináveis. É impossível ser diligente em qualquer empreendimento sem antes adquirir uma visão clara e precisa de onde você quer chegar. No próximo capítulo descobriremos como desenvolver uma visão fortalecedora para cada empreendimento, projeto e prioridade em sua vida. Do conhecimento para a sabedoria, você é diligente no seu trabalho, no seu casamento, na relação com seus filhos. Use essa lista para medir seu nível de diligência em cada uma das áreas importantes da sua vida. Essa lista ajudará você a determinar quando e onde está precisando de mais diligência. As habilidades que vai aprender nos próximos 2 capítulos ajudarão a trazê-la para cada meta que seguir. Lista da diligência. Você 1. Tem uma visão clara e precisa de onde quer chegar. 2. Persiste com criatividade diante de decepções e fracassos. 3. Trabalha de forma inteligente. 4. Planeja as coisas corretamente. 5. Executa as coisas corretamente. 6. Trabalha com prontidão, especificando prazos. 7. Trabalha com eficiência. 8. Trabalha com eficácia, alcançando resultados desejados. 9. Produz um resultado de qualidade. 10. Alcança verdadeiro. Muito bem! Viu quanta coisa importante você acabou de aprender? Vamos em frente para o próximo capítulo.